E aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo explicativo do livro Crônicas do Despertar, Meu Retorno Além, do médium Abel Glasser, do Espírito Afonso. Nós estamos na página 80, né? Lembrando a todos a continuação, né? Que ele voltou, retornou à sua casa e estranhou tudo que tinha a parede, a tintura da parede, os móveis, as pessoas que estavam frequentando. Ele chegou à conclusão que a família dele tinha se mudado de lá. Então, imagina, ele ficou 5 anos no túmulo e depois ficou mais alguns anos para sair daquele porão que ele estava, né? Totalmente na escuridão, né? Que desespero desse nosso irmão. Vamos continuar a partir da página 80, lembrando que dá para vocês pegarem pelo PC ou pelo celular, Crônicas de um Despertar em PDF, baixar o livro e acompanhar a leitura comigo, né? Lembrando também que eu não edito os vídeos, então possíveis erros, seja na leitura, seja qualquer tipo de erro, às vezes o celular fecha aqui que eu estou lendo, né? Então, não há edição, os erros vão continuar no vídeo, tá bom? Então vamos lá, página 80, dando continuidade. Saí da residência e dirigi-me ao local onde morava uma irmã de Elvira. Lembrando que Elvira era a esposa dele quando encarnado. Talvez pudesse obter alguma informação. Decepcionei-me com o fato de que, mesmo morto, precisava andar atrás de pistas buscando o paradeiro das pessoas. Achara que os espíritos seriam oniscientes. Não estar vivo não apresentava grandes vantagens. Até aquele instante só tinha enfrentado problemas. Então, lembrando, gente, ele está muito no terra-terra. Ele está tanto no terra-terra que ele tem que andar como se fosse um humano. Entendeu? Os espíritos, eles agem pela forma do pensamento. No que eles pensam, por exemplo, eles querem ir daqui, um exemplo, tá, gente? Eu vou dar um exemplo esporádico. Em espírito, fora do terra-terra, evidentemente, se eu estou numa colônia espiritual, eu penso em vir para a Terra, imediatamente eu venho para a Terra, entendeu? Age-se pelo pensamento, tá? Agora, como ele está no terra-terra, ele tem que andar. É complicado, né? Sentia-me desmoralizado e lembrava-me com orgulho dos tempos em que era dono do meu destino, ditando aos meus familiares tudo aquilo que considerava o melhor a ser seguido, e aos meus funcionários as normas de atuação que julgava convenientes. Ninguém questionava minhas ordens, e depois de morto, acabei passando a uma posição de absoluta indiferença e de total nulidade. Não era visto por muitos, enquanto vários outros desprezavam-me abertamente. Não havia regras a cumprir e a insegurança era completa. A qualquer momento, alguma criatura poderia aprisionar-me em algum cubículo escuro e úmido, o que me gerava uma sensação permanente de insegurança. Hostil e dura estava sendo minha nova existência. Então, vocês veem como a espiritualidade age, né? Para com os materialistas. Inclusive, no Evangelho segundo o Espiritismo, você vê reis e rainhas dando declarações de que, quando eles desencarnaram e chegaram aos planos espirituais, eles se sentiram extremamente humilhados, porque aqueles que foram escravos deles eram espíritos superiores a eles. Então, vocês veem por qual humilhação esses reis e rainhas passaram, né? Quer dizer, eles se sentiram passando, porque aqueles que os serviam, né, eram superiores a eles no mundo espiritual. Então, quanto ensinamento, né, gente? Encontrava-me há muito tempo desanimado e não conseguia relaxar ou descansar.
Sentia ainda a necessidade de comer ou beber alguma coisa, mas logo percebi que não poderia fazê-lo. Seguia-se a isso a impressão de que meu estômago corroía de fome e minha garganta secava de sede. Via-me indigente e desordenado, vagando incerto pela capital paulista. Confutava o meu presente e não tinha fé no futuro, estava só e amargo. Finalmente criei coragem e saí em busca de meus familiares. Circulei por todo o bairro do Jardim América até encontrar a casa da minha cunhada Marilu. Creio que percorri centenas de residências em poucas horas. Ingressando no quintal do confortável sobrado, com paredes pintadas na tonalidade de areia e janelas em alumínio, não fui notado por ninguém, nem mesmo pelo cachorro. Na sala de estar, harmoniosamente decorada em cores sóbrias e elegantes, particularmente emoldurada por pesadas cortinas, em azul marinho, areia e branco, deparei-me com meus sobrinhos conversando entre si. Falavam sobre um peculiar assunto, a morte. Aproximei-me interessado e até me esqueci do motivo que me conduzira ali. Eles argumentavam que tinham verdadeiro pavor de morrer e o principal motivo disso era a incerteza a respeito do que encontrariam. Eu também pensara assim, e quantos mais não teriam a mesma ideia? Entretanto, acompanhando a conversa dos adolescentes, percebi nas entrelinhas que havia uma outra importante razão que os levava a ter esse temor da morte. Todos sabiam que não agiam de maneira 100% correta no seu dia a dia. Tinham noção de que a moral cristã era deixada de lado na maioria de suas decisões, e os mandamentos da fraternidade, caridade e solidariedade eram cumpridos somente na aparência. Logo, morrendo, dependendo da crença de cada um, poderiam ir para o inferno, umbral ou qualquer outro local que fosse sombrio e repugnante. Então, gente, vocês veem, eles estavam discorrendo sobre a morte, o desencarne, sabiam que não levavam uma vida reta e, de uma maneira ou de outra, eles pesavam sobre o que eles iriam passar no pós-morte, porque eles não praticavam nada com relação à fé em Deus, o amor e a caridade. É uma judiação. Esses provavelmente iriam passar pelo mesmo que o Afonso está passando. Sob o meu ponto de vista, era verdadeiro aquele sentimento, pois no fundo eu também o sentira quando estava encarnado. Sabia que alguma coisa poderia haver após a morte, e conforme as explicações religiosas, aos egoístas e maus seria reservado um local desagradável onde pudessem expiar seus erros. Normalmente, quem mais cometia desvios era aquele que menos pensava na morte, porque se o fizesse, deixaria de ter prazer nas suas atitudes individualistas ou mesmo imorais. Melhor seria viver na ignorância, em vez de ser obrigado a raciocinar sobre seus atos e perceber que não seguia o parâmetro ideal. Por isso, muitos tinham e têm medo da morte. Eles temem as más atitudes que estão tomando todos os dias e os gestos perniciosos que praticam reiteradamente. Ora, se vivessem dentro dos postulados cristãos e tendo por base a lei da caridade, por que haveriam de recear o término da jornada? Então, gente, vocês veem que mesmo os que não acreditam e não praticam o amor à caridade temem muito a morte. Porque lá no fundo, mesmo não acreditando, eles sabem que tem alguma coisa a cumprir, a expiar, que ele fala de expiação aqui, né? Ele tem alguma coisa a cumprir caso eles façam uma vida, que eles tenham uma vida errada, entendeu? Que eles vivam somente nos prazeres da luxúria, do sexo, enfim, todos os pecados capitais, né? Então, ele comenta sobre isso, que ele mesmo não pensava sobre isso e que, no entanto, ele era inconsequente. O que era ser inconsequente? Ele jamais pensava na morte, porque ele morreu com 46 anos, né? Então ele jamais pensava na morte, ele não imaginou que ele fosse morrer tão cedo, né? Esse é o problema dos inconsequentes, né? Ao mesmo tempo que eles temem a morte, eles jamais esperam que a morte venha cedo.
Continuando. Esse raciocínio era um progresso a um materialista convicto como eu. Passara toda a minha existência acreditando que o futuro era o dia seguinte, no máximo o próximo ano. Jamais ative-me a pensar na década que estava chegando ou no final da minha caminhada. Velhice era coisa para os outros e morte uma fatalidade para os vizinhos. É o velho caso de que a gente imagina que vai acontecer com os outros, mas nunca com a gente. Na minha casa essas coisas não iriam acontecer tão cedo, mas quando ocorressem eu já estaria maduro para compreendê-las suficientemente. Grande equívoco cometi, como se maturidade e esclarecimento chegassem de graça e sem qualquer esforço. Olha como ele está se tornando, como ele está entrando na faixa de entendimento do desenlace carnal. Olha como ele está, porque, olha, grande equívoco cometi. Muito bacana essa frase. Grande equívoco cometi. Como se maturidade e esclarecimento chegassem de graça e sem qualquer esforço. Quer dizer, ele iria envelhecer e iria fatalmente ter a maturidade e o esclarecimento necessários para o fim da vida dele. Só que ele não imaginava que ia desencarnar com 46 anos. Muito boa essa frase, hein? Não sei se para consolar-me ou tornar-me mais confuso, sabia que grande parte dos meus amigos e parentes pensava exatamente como eu e da forma como aqueles meus sobrinhos. Quantos mais no mundo não tinham a mesma ideia? Talvez por isso não havia a renovação esperada entre os homens, continuando a imperar a lei do mais forte e o egoísmo geral. É o que impera no nosso mundo. Planeta de provas e expiações. O egoísmo prepondera. O egoísmo é o que tem de mais no nosso mundo. E nós fazemos parte disso ainda, né? Mas a gente tem que brigar. Gente, quando eu falo nós, por favor, eu estou falando como Fran, tá? De repente vocês entendem, não entendam mal. Que eu falei, nós somos egoístas. É o Fran falando egoísta, tá? Eu jogo como sendo nós, mas não leve a mal, não, por favor. Fiquei irritado quando não conseguia abrir a agenda que estava na mesa do telefone e uma vez mais praguejei contra a condição paupérrima de um espírito. Nem para abrir um livro ou uma simples agenda um morto presta. Resolvi não sair dali até conseguir o que almejava. Alguns dias acompanhei a rotina da casa de Maria de Lourdes, carinhosamente chamada de Marilu. Percebi que eles viviam dentro do estereótipo que sempre tive das famílias de classe média alta como a minha. Pércio saía para trabalhar todos os dias à mesma hora e Marilu cuidava da casa e dos empregados, além de orientar os meninos em idade escolar. Mantinham conversas esparsas ao longo das poucas refeições que a apertada agenda lhes permitia usufruir em conjunto, sempre na suntuosa sala de jantar ornamentada com colunas e sancas de gesso branco, contornando as paredes e tendo por peça decorativa principal a cortina floral em tecido idêntico àquele utilizado para revestir o assento das cadeiras em torno da mesa. Vários pratos de porcelana chinesa adornavam o buffet situado num dos cantos. Os assuntos discutidos giravam em torno dos mais surrados temas: dinheiro, dinheiro, alguma fofoca e poucas novidades. Finalizavam com dinheiro novamente. Nesta última categoria estava incluído tudo aquilo que se referisse aos bens e valores que a moeda podia comprar na vida material. Assim, sem pretender desprestigiar o significado do dinheiro, mesmo porque nunca fora de meu feitio fazê-lo, notei que tudo parecia circular em volta disso. Os filhos demandavam dos pais antecipadamente todos os presentes que pretendiam ganhar a curto, médio e longo prazo. Os genitores conversavam entre si a respeito dos planos que tinham para o futuro, na maioria envolvendo gastos monetários, além do pagamento das contas, dos investimentos da família, do crescimento do patrimônio, enfim, como ganhar mais e mais dinheiro. Então vocês veem, gente, o que o materialismo faz com as famílias. Você vê que eles se reuniam um pouco na mesa de almoço entre eles, mas o que eles conversavam era sobre dinheiro. É uma pena, né? É uma pena que
que o mundo se tornou tão materialista. Mas nos é necessário para o nosso engrandecimento espiritual, né? Continuando. Aliás, era esse também o meu assunto predileto com Elvira durante as refeições. Olha aí. Atuariam todas as famílias do mesmo modo? As mais ricas provavelmente teriam uma diferença. Falariam de montantes muito superiores. As mais pobres tomariam o mesmíssimo caminho, embora tendo por referencial o poder aquisitivo que viam nos comerciais e nos filmes de TV. Quando terminei o meu raciocínio, indaguei-me se tinha alguma legitimidade ou capacidade para refletir daquela forma. Quem seria eu para julgar as famílias vivas de um plano que não era mais meu? Deveria ficar circunscrito às avaliações pertinentes aos espíritos? Se assim fosse, teria muito pouco a considerar, pois julgava-me profundamente ligado à matéria e quase um alienado no plano espiritual. Volto a falar. Vocês veem como agora ele está fazendo uma autocrítica. Ele está vendo, né? Quem sou eu para criticar essas famílias, sendo que eu mesmo fazia isso? Olha como ele já está entrando na fase de entendimento. Ele está entendendo mais tudo o que ele fez de errado no materialismo e abrindo os olhos para o plano espiritual. Continuando. A experiência no contexto global servia-me no mínimo para perceber que não éramos tão diferentes dos outros quanto imaginávamos e que os nossos problemas pessoais e familiares eram comuns e muito semelhantes, da mesma forma que os nossos acertos e vitórias não eram exclusivos frutos da nossa destacada inteligência. Havia seres que sofriam como eu, bem como os que eram bem-sucedidos, igualando-se mais uma vez ao que conquistara quando estava vivo. Se assim era, não devia ter me considerado tão especial e bem capacitado acima da média, como habitualmente fazia. Essa era outra lamentável estupidez que só constatei depois de morto. Teria sido tão mais fácil ter notado o óbvio enquanto estava no mundo material. Era tarde, no entanto, para queixar-me, afinal, ninguém me ouviria. A essa altura, a conscientização chegava-me aos poucos, embora não pudesse ainda admitir a existência de Deus. Minha incredulidade e ateísmo cegavam o discernimento. Então, como eu falei, ele está fazendo aqui uma autocrítica, né? Então ele fala, a essa altura, a conscientização chegava-me aos poucos, né? O que está mantendo ele aqui, gente? A incredulidade em Deus. Ele ainda não acredita em Deus, ele ainda se considera um ateu, né? E está aí, ó, cegavam o discernimento. Após um período razoável de estágio na casa de Marilu e Pércio, terminei descobrindo onde estavam morando Elvira e os rapazes. A viúva consorciara-se a Walter, e Pedro estava residindo com amigos. Marco Aurélio dirigia a empresa e morava com Cíntia e meus netos. Senti pela primeira vez que deveria cortar Elvira da minha lista. Ela não merecia mais ser considerada da família. Não pretendia, no entanto, continuar um intruso na casa de estranhos, e decidi acomodar-me com Marco Aurélio, o filho que me era mais próximo quando estava vivo. Lembrando que Marco Aurélio é o filho dele mais velho, que é casado e tem netos, ok? E Pedro é o filho mais novo, que frequenta o centro espírita, tá bom? Ao chegar em seu apartamento, despojado, porém elegante, julguei-me mal recebido. Havia muitos espíritos como eu circulando em todos os cômodos. Imaginei tratar-se de uma convenção. Por que estariam concentrados na casa de meu filho? Crendo-me com o direito adquirido de estar presente entre os meus, entrei e comecei a vagar pelos aposentos. Antes de entrar no quarto do casal, fui violentamente barrado por uma criatura alta e esguia e perítrica. Ela tinha as faces pálidas e maceradas, os olhos fundos e vidrados.
Quase não articulava palavras e parecia balbuciar alguma ordem. Como não entendi, insisti em ingressar. Ocasião em que fui lançado longe, estranhamente, até a força incomum daquele ser. Finalmente, observava que espíritos tinham algum poder sobre outros. Senão, conseguiam dominar a matéria, pelo menos atuavam no plano que lhes era próprio. Bom, ele quis entrar no quarto do casal. Tinha uma figura que ele descreve como sendo grotesca na porta que não deixou ele entrar. Ele tentou forçar a entrada, o espírito empurrou ele longe. Sim, entre os espíritos pode acontecer isso daí, sim. Viu? Espíritos inferiores, tá bom? Inconformado, voltei à porta do quarto e forcei a entrada exigindo uma explicação. Não sabia nem o que dizer ao soturno porteiro, mas tentei assim mesmo. Aqui, gente, vai começar um diálogo. Nós estamos na página 87, que eu vou deixar para o próximo vídeo, porque esse diálogo aqui é um pouco pesado. E ele vai ter muita decepção com esse filho dele mais velho. Vocês vão ver que decepção, que envolve vício. E vício, vocês sabem que está ligado não só a alcoolismo, né? A drogas. Os vícios estão ligados a tudo. Álcool, droga, sexo, enfim, né? Jogatina. Então, no próximo vídeo eu vou estar explicando, vou estar comentando sobre esse diálogo. É assustador, infelizmente. Então é isso, minha gente. Nós estamos na página 87 e até o próximo vídeo, que nós estaremos postando ainda um outro vídeo, se Deus quiser, ainda essa semana. Um abraço a todos vocês.